E em relação a hoje, né, pensando nesse profissional, né, que a gente percebe esse mercado muito complexo do risco desse erro profissional, que muitas vezes não depende dele, né, a gente falou um pouquinho aqui sobre essa parte de alegações meio infundadas, né, coisas que muitas vezes a gente teve casos de nossos profissionais que nem viram esse paciente e foram processados. Então a gente vê um cenário muito complexo, né? Mas eu percebo a falta de instrução desse profissional no sentido de eu recebi uma alegação, eu fui processado. O que eu faço agora? Qual é o primeiro passo a se fazer? Imaginamos que talvez eu não tenha essa assessoria jurídica, eu não tenha, não fiz um seguro. O que, no seu ponto de vista, esse profissional deve fazer como primeiro passo? Porque eu imagino eu como profissional, né, empresário, corretor de seguros, eu recebendo um processo. Isso é uma dor, isso é um problema que eu sinto, Sim. né? E muitas vezes isso pode me paralisar. Mas qual seria o próximo passo ao médico fazer assim que receber esse processo? É, eu gostaria que o primeiro passo fosse dado antes, que ele tivesse internalizado um pouco a questão do direito médico preventivo, porque isso é curioso. Paradoxalmente, o médico vende prevenção, profilaxia, mas ele já se defendeu muito pouco. Hoje ele já está um pouco mais esperto, eu vou usar esse jargão, e ele está percebendo que há necessidade de ter o seguro, ter um corretor de seguro especializado e ter um advogado especializado. Muitas vezes, equivocadamente, ele acaba buscando quem? Aquele profissional que é o profissional jurídico, é o advogado da sua confiança. Muitas vezes o irmão, o cunhado, o amigo, mas esse colega advogado, sem nenhum demérito, mas ele atua em outras áreas. Ele atua na área da família, direito tributário, direito trabalhista, não o profissional especializado na defesa do médico. Esse é o ponto fundamental. E aí, paradoxalmente, se um cardiologista tem um problema ortopédico, ele não vai se autoprescrever e não vai procurar o seu colega de especialidade, ele vai procurar um ortopedista. Por que quando ele tem um processo, ele vai procurar um médico, um advogado que não é especialista na área médica? Então, com toda certeza, o assessoramento jurídico especializado antes, durante e no final do processo faz a diferença. Por que eu fiz questão de mencionar durante? Porque nós temos dentro do nosso escritório uma equipe de médicos peritos que nos dão suporte e dão suporte ao processo e ao médico, sempre buscando o óbvio que é a improcedência dos deduzidos por aquele paciente, uma vez rompida aquela relação médico-paciente e uma vez que o médico esteja sendo demandado. Perfeito. Legal, legal. E se você fosse pensar, né, se fosse a profilaxia, né, ou seja, aquilo que você toma cuidado antes, né, o que hoje, né, facilita a sua defesa, facilita com que ele evita de ter processos, mas caso ele tenha, nossa, a sua condição para exercer uma defesa com qualidade e evitar uma indenização futura, quais são os pontos que ele precisa se fazer hoje para gerar esse resultado positivo É o futuro? que a gente já falou sobre o direito médico preventivo, né? A melhor defesa do médico, quem faz é o próprio médico muito antes dele ter o processo. Exemplos simples, mas que no cotidiano do médico a gente tem observado algum grau de dificuldade. Prontuário médico. E aí eu vou voltar naquele exemplo da precariedade. Luiz, tu concordas comigo que aquele médico que está lá numa emergência de um hospital geral público, que está tendo que atender esses mesmos 10 pacientes, eu já disse, e tu concordou comigo, que talvez ele não vai conseguir entregar a qualidade do atendimento que ele gostaria e que ele foi treinado para entregar. Tu acha que ele vai ter tempo também de preencher o prontuário médico de maneira adequada? Talvez não. Então, isso vai gerar um dificultador no momento da defesa. E aí é que eu faço questão de mencionar especificamente sobre o prontuário médico. Hoje, o cidadão que foi atendido pelo médico, seja na esfera pública ou privada, ele tem 5 anos para processar o médico. E eu sempre faço essa pergunta para o médico. Doutor, o senhor lembra, tem ciência, tem condições de produzir um relatório detalhado do atendimento que o senhor prestou 4 anos, 11 meses e 28 dias atrás? Eu aposto que não. E como é que o advogado vai fazer a defesa de um caso que o médico não tem condição de dar um suporte para o advogado fazer a defesa? Por quê? Porque o prontuário está telegráfico, às vezes nem tem prontuário, e aí, muitas vezes, a gente extrapolando um pouco a questão do prontuário, que para mim é o melhor instrumento de defesa do médico, é o prontuário. É ali que ele registra as informações prestadas, a conduta, a condição clínica do paciente, o exame físico. Então, objetivamente, o prontuário é o melhor instrumento de defesa do médico. Aquele médico, por exemplo, que é cirurgião,
faz cirurgias eletivas e ele não tem termo de consentimento informado. Isso é uma insanidade, Luiz. Aí o médico vai dizer, não, Ariel, mas eu orientei o paciente, eu esclareci as dúvidas, eu disse que ele podia ter uma cicatriz hipertrófica ou que aquela complicação poderia ocorrer. E aí eu pergunto, e como é que nós vamos comprovar isso? Porque nós não temos um registro adequado no prontuário médico, nós não temos um termo de consentimento informado. E aí o médico me pergunta, tá, mas e a minha palavra não vale nada? Não. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que, se a gente tiver num conflito de interesses, a palavra do consumidor tem uma validade jurídica diferente da palavra do médico. Então, e tudo em processo é questão de prova. Aquilo que eu consigo comprovar tem validade jurídica dentro de um processo. Aí eu vou fazer a defesa do médico, eu não tenho um prontuário bem preenchido, eu não tenho termo de consentimento informado, muitas vezes eu não tenho foto de pré e pós-operatório, muitas vezes em casos de natureza estética, é difícil. Então, no dia a dia, objetivamente te dizendo, o que o médico precisa para se defender? Prontuário, termo de consentimento informado, contratos. A medicina ela é burocrática, sim. Não é apenas aquele sacerdócio do atendimento ao paciente. Existe um entorno burocrático que passa pelo prontuário, pelo termo de consentimento, pelo contrato, pelo seguro, pelo advogado especializado. Então, prometo que eu não vou repetir mais isso, mas é sim a das profissões mais belas do mundo, mas com toda certeza é uma das mais perigosas também. Perfeito.